Muitas vezes, o consumidor é vítima de abusos, muitas vezes por parte do fornecedor de produtos ou serviços, e deixa de defender seus direitos até por desconhecer os seus direitos. Mas nós estamos aqui para te ajudar. E hoje a gente vai responder suas perguntas ao vivo. Sabe como? É só ligar. É o nosso quadro Direito de Todos. E como eu já falei, você vai poder participar ligando. 33760123. Quem está comigo é o professor Henrico Tamioso. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta é da Luciana. Ela diz que a mãe dela tem um cartão de uma loja de calçados e só usou uma vez. Há 3 anos isso. E durante esses 3 anos ela pagou já essa conta, mas todo mês vem uma taxa de R$50 ela paga. Já foi atrás, mas não consegue cancelar. E a loja diz que é anuidade e ela tem que pagar. Isso é estranho, não é? Porque ela tenta cancelar, não consegue. Como é que ela faz? É muito estranho. Primeiro, teria que ver se realmente não é produto da compra dela, esse valor que ela está pagando. Mas durante 3 anos, durante uma loja 3 de anos. calçado, né? Tem que ser um calçado muito caro, né? Muito caro. Mas muito provavelmente não é mais o valor do calçado propriamente, é um valor aí de anuidade. Seria interessante ela guardar todos os documentos, esses pagamentos, os comprovantes que ela tem em mãos, isso aí. E por mais que seja, vamos supor que não era uma loja de calçados, era um outro tipo de contrato. Mesmo assim, essa anuidade ela está, de certa forma, alta e está cobrando um valor abusivo. Então ela poderia sim ser restituída por esses valores pagos durante os últimos 3 anos. Ela teria que fazer prova de tudo isso aí, guardar todos esses comprovantes e ingressar com uma ação. Ela pode inclusive entrar com uma ação no próprio juizado de pequenas causas, que as pessoas costumam comentar, que é, na verdade, o juizado especial civil, certo? Então ela não precisaria nem do advogado se o valor for abaixo de 20 salários mínimos. Se for acima de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos, aí vai precisar de um advogado. Muitas pessoas não entendem muito o que é essas pequenas causas. Não há necessidade, então, do advogado, professor? Como é que faz isso? Ela chega lá com os documentos? Isso, são ações de pequeno porte, igual eu falei, não podem ultrapassar 40 salários mínimos. Só que até 20 salários mínimos, ela não precisaria nem de advogado. O que acontece? A gente costuma indicar só para questões que são muito simples mesmo, porque a pessoa ela não tem essa condição, muitas vezes, de se explicar e ingressar com uma demanda sozinha, ela não entende, né? Individual. Às vezes até nem entende ou não sabe se ela tem direito ou não. Muitas vezes perde tempo, perde até dinheiro, por que não, né? De locomoção até lá, etc. e tal, e não dá certo. Por isso que a gente aconselha sempre procurar um advogado. Mesmo assim, há a possibilidade, dirija-se até o fórum de Londrina, no caso, né, ou o fórum da sua cidade, para que então lá, no cartório distribuidor, eles consigam então formular mais ou menos o pedido que você vai fazer lá. O que você está demonstrando? Você vai demonstrar a um cartorário e ele vai acabar tomando nota daquilo e vai entrar com uma ação. Geralmente coisas bem simples, levem documentos pessoais, levem também comprovante de residência e os documentos do caso em análise. A Marcela também disse que comprou um celular e a bateria não funciona muito bem. Que ela vai até assistência, ela pergunta se ela tem direito a outro aparelho. Isso é chamado vício? É chamado vício, né? O vício, muitas vezes, se é um vício oculto, que é o caso aí, creio, da Marcela, é chamado vício redibitório, né? É um defeito do aparelho. Então, muitas vezes, não tinha como o consumidor constatar ali naquele momento que o produto estava com defeito. Porque a bateria você vai constatar que está com defeito depois de 1 mês, às vezes 6 meses, né, de utilização do aparelho. Então, a partir daquele momento que você teve conhecimento da situação viciosa do produto, aí você tem um prazo para ingressar com uma ação. Para reclamação também perante o fornecedor? Também é a mesma coisa, né? Agora, aparelho celular tem um tempo para isso? Por exemplo, bateria? Teria o tempo mesmo, você tem 7 dias para devolver o produto, né? E depois também prazos contratuais. Como é uma compra entre consumidor, é uma questão mais simples. Então teria que se observar os prazos propriamente de prescricionais do Código de Defesa do Consumidor. Procure sempre um advogado, porque daí dependendo do momento que ela tiver conhecimento, conta-se o prazo para início, o prazo que vai dar início à contagem desse prazo propriamente para ela entrar com a ação.
levou assistência, já teve essa manutenção do aparelho? Ela vai ter, sim, condições de ser restituída, né? Tudo vai depender do que se fizer de prova ali. Ah, mas eu tive ciência que esse produto estava viciado desde lá do início, ou não, eu tive ciência agora. Muitas vezes o fornecedor ele vai se negar a devolver o aparelho, entregar um novo, etc. Então, somente por ação judicial, acaba não tendo o que se fazer. Acaba não tendo o que se fazer. O Jonas, ele disse que foi para o Serasa por causa de 2 contas de telefone. Ele pagou, mas a empresa telefônica não tira o nome dele de lá. Ele quer saber se ele pode entrar com uma ação de danos morais. Se o Jonas já pagou as suas contas... E tem como provar, tem como né? provar isso. Por mais que ele não tenha pago dentro do prazo estipulado pela operadora, ele pagou depois. Então, a operadora ela tem um prazo, se eu não me engano, de 10 dias para retirar, 5 ou 10 dias para retirar esse nome dele dos cadastros de negativação, né? Não tirou? Ele pode ingressar com uma demanda, sim, porque aquilo lá vem causando dano àquela pessoa. Então, causando dano a ele, porque ele vai ficar com o nome dele sujo, né, na praça, ele não consegue muitas vezes algum financiamento, ou às vezes abrir uma conta bancária, muitas questões são restritas a essas pessoas. Então, ele poderia sim ingressar com uma demanda e também sempre tentando fazer o maior número de provas possíveis nesse caso dele aí. Telefone também sempre dá bastante, dá muita coisa, né? Muita coisa porque... Operadora, né? Sempre dá bastante problema, banco, né? operadora, poder público propriamente, né? Esse fornecimento de serviços básicos ao consumidor também dá bastante problema. Bom, a esposa, a pessoa não quis se identificar, tem uma conta num banco e eles fizeram um saque de R$1.000. Fizeram um saque de R$1.000 na conta de um banco deles. Tiraram esses R$1.000. O que essa pessoa faz? Ela procura o banco para ser restituída? No caso, foi o próprio banco que retirou esses R$1.000. Tiraram, sumiu R$1.000 da conta dessa pessoa. Primeiro procurar o banco, né? Saber o que aconteceu. Muitas vezes foi um engano, né? O banco, muitas vezes, ele tem ali todo um sistema, um aparato técnico hoje informativo, né? Com profissionais de TI, etc. Mas mesmo assim pode acontecer algum erro. Muitas vezes o erro está no consumidor mesmo, né? Ele se esquece que acabou gastando um valor. Mas pode haver sido um hacker também. Pode ser também. Pode haver clonagem de cartão, então isso aí também é bem comum. Acontece com todo mundo. Primeiro, procurar o seu gerente de conta, procurar um funcionário do banco e ver o que aconteceu. Se infelizmente não tiver explicação, se eles se negarem a estornar esse valor, o que eu acho difícil, pode ingressar com uma demanda e vai ter que se provar. Eu tinha R$1.000, não tenho mais, não fui eu que utilizei desse valor e quero só a restituição. E ele vai ser restituído em dobro, inclusive, né? Olha só. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. O professor continua comigo. Daqui a pouquinho tem mais Tira Dúvidas, tá? Se você não ligou para a nossa produção, vai ligando. 3376-0123. Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta. A gente volta já já. Voltamos com Ver Mais, a gente continua com o nosso quadro Direito de Todos. E você pode participar ligando 3376-0123. Quem está comigo é o professor Henrico Tamioso. Bom, professor, tem mais perguntas, o nosso telefone não para, viu? O Marcos, ele conta que vendeu uma das roupas e tem notas fiscais. E as pessoas que compraram estão se negando a pagar essa dívida. E ele quer saber se tem direito de entrar na justiça para conseguir esse direito que essas pessoas estão devendo para ele. Como é que ele faz? Não. Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. A partir do momento que foi efetuada uma compra e uma venda, consequentemente, ali naquele momento, estipulou-se um contrato entre as partes. É um contrato de compra e venda. Então, uma vez ele sendo descumprido, nós temos lá um credor e um devedor. O devedor vai ter que pagar a sua conta. E o credor pode entrar na justiça normalmente para cobrar por essa conta. Somente com a nota fiscal ali, ele já consegue, inclusive, ingressar com uma ação de execução, que seria até uma forma mais ágil, mais útil de receber esse valor. E até a gente bom falar nessa coisa de compra e venda, né? Porque existem várias normas até para se cobrar essa pessoa, né, professor? Existe. Não pode se ligar no horário de trabalho. O que a gente indica é sempre tentar seguir um código de conduta ali muito formal mesmo, né? Não passar do ponto, a pessoa deve, isso aí é tão comum hoje em dia, né? Todo mundo às vezes tem algum impasse na vida ali e tal, pode dever alguma coisa. Então, assim, cobra-se ao credor, resguarda-se o direito dele, por exemplo, incluir nos cadastros de restrição ao crédito, muitas vezes mandar uma notificação, isso seria interessante, né? Com AR para ele já ir se calçando das provas ali. E depois também, querendo ou não tendo recebido, ele pode
entrar com uma demanda judicial, sem Mas problema nunca algum. ficar ligando, né? Essa coisa de tentar... Essa ligação muitas vezes pode ser interpretada como até uma ameaça, e aí não pega muito bem. Então, assim, quanto mais formal for esse critério de cobrança, melhor. Se você for até a casa da pessoa, isso aí já começa a ser muito pessoal, e aí pode dar um efeito inverso. Exatamente. O Pedro Henrique conta, ele pode, não é o Pedro Henrique, né? A pessoa quer saber, trocar roupa que não gostou rapidinho, isso pode, doutor? Com certeza. Essas lojas, né, de roupa, normalmente, elas concedem esse direito ao consumidor. Mas desde que for conversado antes. Não, pela própria nota fiscal, todo consumidor tem a possibilidade de trocar a sua mercadoria em 7 dias, tá? Então isso aí é possível. Algumas lojas elas vão até estender mais este prazo. Então, geralmente, tem lá placas já distribuídas no estabelecimento informando qual que é o prazo de troca, aumentando esse próprio prazo de troca, né? Quanto antes, melhor. Não deixa se estender muito. Se estender muito, porque o direito não socorre aqueles que dormem, é o que a gente sempre fala. Então, procure seus direitos quanto antes para que eles sejam, então, considerados e você consiga aquilo que você quer. Obrigada, professor, pelo Obrigado, nosso Tira Dúvidas hoje, Obrigado. Viu? Esse foi o nosso professor Henrico Tamioso, que respondeu as perguntas sobre o direito do consumidor. E a gente vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa da tarde e eu te espero amanhã. Um super beijo e até lá.